Olá a todos, todas e todos. É um prazer estar com vocês. E me apresentando, sou Camila Moraes, psicóloga, psicanalista, doutora em Política Social e Direitos Humanos, da Universidade Católica de Pelotas. E hoje, trago para vocês algumas discussões sobre a violência de gênero e colonialidade a partir de duas grandes autoras, a Marielle Gomes e Bell Hooks. Ambas para pensar como essas questões se apresentam no território brasileiro, sobretudo na América Latina, fruto de uma invasão colonial. Dito isso, Marielle Gomes traz um conceito de colonialidade de gênero, onde ela vem nos dizer que a violência de gênero não pode ser apreendida tão somente pela questão de gênero, mas que ela está interseccionada com outras estruturas de violência de saber poder. Sendo a primeira, o racismo, que vai ser abalizado no processo colonial. Então, para o Gomes, a violência ela vai afetar todas as mulheres, mas essencialmente as mulheres racializadas. E essencialmente as mulheres racializadas, negras e indígenas, devido a essa extensão lógica que perpetuou a via da desumanização e subalternização desses corpos a partir do processo colonial. Então, essa violência ela vai se manifestar tanto fisicamente quanto psicologicamente, a fim de reforçar todas as disparidades sociais fundamentais, fundamentais para a opressão dessas mulheres. Então, em primeiro instante, vencer a raça, um divisor de categoria que vai colocar quem é sujeito e quem não é sujeito, e em segundo momento, o gênero. Então, para o Gomes, há três processos. Um é a desumanização desses corpos, outros são as hierarquias, sendo a primeira grande hierarquia racial, a posterior gênero, e aí sexualidade, classe, entre outros. E a exploração. Bom, isso se dá, o processo de desumanização e de hierarquização de quem tem uma finalidade. E a finalidade é a exploração. A exploração dessas mulheres, dos corpos dessas mulheres, fundamentalmente negras e indígenas, ligado à exploração da capital, o que vai resultar simultaneamente na própria violência de gênero, que vai estar alicerçado com o patriarcado. Então, o patriarcado é mais um elo que vai interligar o saber poder de matar e subordinizar corpos específicos. Por sua vez, a Bell Hooks argumenta que a violência de gênero ela é uma manifestação da cultura patriarcal que vai ser abalizada pelo racismo e destacando que a opressão ela vai se manifestar em vários âmbitos da vida das mulheres negras, essencialmente no âmbito familiar, social, no local de trabalho e nos espaços públicos. Então, aqui, ela vem trazer a interseccionalidade, tal qual o pensamento de Gomes, enfatizando que a realidade das mulheres negras, em específico aqui, é marcada por um racismo e pela discriminação frente ao gênero. Então, a mulher negra está colocada nessas duas grandes questões. Tem o racismo que marca esse corpo, mas também há uma violência de gênero, o patriarcado também incide sobre esse corpo. E uma das maneiras que Bell Hooks se encontra para nos dizer sobre quais as formas de se lutar contra essas esferas de poder de morte, ela vem falar sobre a liberdade coletiva pela via do amor. Então, ela vem salientar nesse momento que o amor não é esse amor compreendido romanticamente, mas o amor enquanto força revolucionária. E que essa luta é uma luta inclusiva, não tão somente de uma mulher,
mas de todas as mulheres em suas singularidades. Afinal, o fator, né, mulher, a questão posta sobre a mulher em si, ela não parte do universal, mas ela parte de uma singularidade. E quando a gente pensa gênero também, a gente não pode deixar de colocar em pauta as mulheres trans. Então, a questão aqui é dizer que o colonialismo, ele ainda está se reiterando, se fazendo presente ainda em 2024, né, como esse resquício que opera pela via da morte, entrelaçados a alguns poderes, racismo, patriarcalismo, o machismo, né, a LGBTfobia, a transfobia, que tem o intuito de matar corpos específicos. Então, nesse momento, Bell Hooks nos chama a atenção para a liberdade coletiva, que está ligado à liberdade de todas, e aqui também inclui todos. Tá? Então, enquanto uma mulher for prisioneira do patriarcado, do racismo, todas serão prisioneiras, né? Enquanto houver violência de gênero. E esse amor como força revolucionária, que eu já contei, Hooks vem dizer que é apenas pela via do amor, né, que a transformação social se dá. Então, aqui, a luta contra a opressão, ela vai servir como um compromisso com a justiça e a liberdade, que é a base da transformação social. Então, o amor é esse elemento capaz de unir a todos, a todas as pessoas em busca de uma transformação social, em busca de fissurar, né, de descolonizar essas formas de violência, essas formas de saber poder. E aí, para que isso possa acontecer, é preciso racializar a violência de gênero. Então, a noção de superioridade racial, ela está vinculada à colonização e hierarquia global, que não vai definir tão somente a cor, né, ou os estereótipos, né, os fenótipos, melhor dizendo, que esse sujeito tem, mas ele vai regular o corpo, ele vai regular o gênero. Então, através das múltiplas opressões, né, onde as experiências de mulheres racializadas são afetadas por inúmeras vulnerabilidades, quando a gente pensa, né, o corpo feminino negro, onde é que ele se encontra, né, ele se encontra ainda subalternizado nas periferias, ele se encontra ainda frente a uma violência obstétrica e racial. Então, pensar que hoje, nos lugares onde vocês estão trabalhando, nos lugares onde vocês atuam, aonde estão os corpos negros, especificamente os corpos das mulheres negras? Eles estão a pensar, por exemplo, numa universidade, há professoras negras universitárias onde você está? Ou ainda eles se encontram nas cozinhas, nos trabalhos domésticos? Aonde estão esses corpos negros? Aonde que é possível, por exemplo, pensar a mulher negra no campo do carnaval? Olhar para esse corpo não pela via da hipersexualização. Por isso a importância de racializar a violência, porque a violência de gênero, ela também se dá a partir do momento que eu hipersexualizo o corpo dessa mulher. Qual a mulher para casar? E aí, eu trago esses questionamentos, que são questionamentos ainda de 2024. Aonde corpos similares aos meus, frente a uma neurose racial que nos impõe simbolicamente, dizendo que todos somos iguais, né, dentro dessa democracia racial, na verdade não somos todos iguais, pelo contrário, há uma pluridiversidade, principalmente ao pensar o território brasileiro, mas ainda assim, por essa lógica, aonde estão as mulheres negras? Em que espaços esse corpo é possível de habitar? Então, veja que a violência de gênero não é tão somente a violência física, ela é violência simbólica, ela é patrimonial, ela é social. Tá? Então, pensar todas essas questões através de uma análise crítica
das estruturas sociais que vão perpetuar essas desigualdades pela via da invisibilidade. A partir do momento em que todos somos separados a partir de uma raça, de um gênero, de uma sexualidade, de uma classe. E vai mantendo, assim, né, os sujeitos ainda mais invisibilizados, ainda mais subautorizados. Por isso a importância de se racializar a violência de gênero. Chegamos então à colonialidade de gênero, onde a Lugones vai criticar a separação dessas categorias, né, raça, classe, gênero e sexualidade. Ela vem afirmar que todas essas categorias têm como fim invisibilizar ainda mais as mulheres racializadas, ou justamente não se enquadrarem a um padrão universal. O universal é esse. Frente ao gênero, nós temos dois grandes padrões universais. Primeiro, que é o homem branco, burguês, cisgênero, e a mulher branca, burguesa e cisgênero. Né? Então, a colonialidade de gênero para Marielle Gomes, ela vem também pontuar que o poder patriarcal nesse processo, ele não se expressa apenas em si mesmo, mas ele se apresenta articulado a outros poderes, como já pontuei em outrora. Então, o poder patriarcal, frente à colonialidade de gênero, ele é sexista, ele é classista, ele é racista, imperialista e etnicista. Né? E aqui também eu venho fazer uma crítica às feministas das mulheres, né? Brancas, questionando mais uma vez a premissa do universalismo feminista. Desumanização e exploração. Então, Federici, ela vem dizer que a colonização ela é o ápice da crueldade e do poder de morte, especialmente porque mulheres negras e indígenas foram frequentemente vistas enquanto propriedade, sujeitas à violência sexual, violência sistemática, né? Corpos apreendidos enquanto desvalorizados, a partir da visão do homem eurocêntrico, né? Muito universal. Então, esse corpo-propriedade, essa desvalorização e a exploração, transformando esse corpo em meros objetos de consumo. Então, os colonizadores, para que pudessem, de fato, abalizar a colonização, eles transformaram alguns corpos em corpos marginais, em corpos passíveis de serem explorados. Né? E isso acontece ainda com resquícios desse capitalismo predatório, ainda em pleno 2024, né? Quando a gente consegue enxergar que mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans ganham muito menos do que os homens em comparação aos trabalhos, né, que executam. Então, pensar também a partir de quando a gente pensa aonde estão esses sujeitos, é pensar também, será que o valor simbólico, né, frente ao capital, ele é similar para homens e mulheres, sobretudo mulheres negras, indígenas e trans? Então, essa exploração, desvalorização e esse corpo propriedade, ele se funda no colonialismo. Marielle Gomes, então, vai trazer o conceito de locus fraturado para articular as experiências das múltiplas mulheres e vem dizer que essa fragmentação é a condição e a alienação que resulta da interseccionalidade. Então, há um deslocamento e uma confusão em relação à autoidentificação. Ela vem dizer que a luta, né, frente à violência de gênero, tal qual Bell Hooks, ela precisa ser coletiva. Ela precisa sair do campo da universalidade, mas entendendo, então,
a pluridiversidade, a diversidade que há entre as mulheres. As mulheres possam se unir frente aos seus marcadores, né? Sejam raciais, de classe, de gênero. Uma forma de marginalização, ela vem dizer, que não apenas silencia suas vozes, mas também desumaniza suas experiências. Então, que é justamente a classe, a raça, a sexualidade, todas as vezes em que essas questões forem postas de forma separada, elas tendem a marginalizar ainda mais o sujeito, né? Deslocando ele da sua autoidentificação. O Bones, quando diz isso, ela reitera a importância de se interseccionalizar as violências. Não dá para se pensar a violência de gênero sem todos esses atravessamentos. A violência de gênero não é tão somente os atravessamentos de gênero. Há corpos que são marcados por outros, né? Seja racismo, seja transfobia, seja bifobia. E aí chegamos à resistência e empoderamento, né? Podemos também dizer que o lóbulo fraturado ele não deve ser interpretado apenas como espaço de dor e sofrimento, mas também como um ponto de partida rumo à resistência, né? Que essa luta não se limita ao âmbito individual, mas ao coletivo, numa rede de solidariedade. Então, o primeiro ponto que ela vem chamar a atenção é o reconhecimento dessa realidade, né, de que existe, de que há uma violência de gênero. É preciso reconhecer, né, e é fundamental esse reconhecimento para que a justiça social possa se dar de forma coletiva, né, onde mulheres, sobretudo as racializadas, como corpos similares aos negros, possam atuar de forma coletiva, né, de criar uma rede de solidariedade que transcenda as divisões estruturais de um poder colonial. Para Bell Hooks, o amor revolucionário é a possibilidade de descolonização. Então, a intersecção entre os conceitos do Locke fraturado e o amor revolucionário de Bell Hooks, eles destacam a necessidade dessa abordagem interseccional, decolonial e revolucionária na luta contra a violência de gênero, né? Então, ambas as autoras, elas enfatizam que a colonialidade e a racialização da violência de gênero são fenômenos complexos, cuja as violências se dão em múltiplas camadas de opressão, mas que é preciso fraturar, é preciso desconstruir as normas sociais que sustentam essa opressão, né? Descolonizar é reconhecer as experiências dessa multiplicidade entre o gênero, para que possa depois se conseguir revolucionar, para promover novas formas de resistência e solidariedade. Então, aqui termino, né, essas pontuações, então, possamos compreender que as questões de gênero, as questões de sexualidade, as questões de classe, não podem ser pensadas separadamente, né? Então, a todo momento interseccionadas e nos convidam, né, a esse processo de descolonizar, né? Descolonizar é fraturar, de fato, romper com as lógicas de poder que continuam a violentar, a explorar, a subalternizar corpos negros, indígenas, periféricos, corpos trans. Então, é preciso desconstruir as normas sociais de saber tudo. Por isso, muito obrigada, que vocês possam ter uma ótima conversa.